Oi, alunos do sétimo ano, sou a professora Isabel, professora de História. Hoje o nosso tema é feudalismo, feudalismo parte 2. Nós vamos continuar ainda falando sobre feudalismo. Aula passada nós iniciamos com feudalismo a parte da sociedade. Hoje a gente vai ver economia feudal. Posteriormente à explicação, nós vamos fazer a correção das duas atividades, atividade 1 e atividade 2. Economia feudal. Tudo girava em torno do feudo, uma grande área rural pertencente ao senhor feudal. Novamente, nós vamos ver a imagem do feudo, das terras, das propriedades que compreendiam o feudo, o castelo, os bosques, as moradias dos servos, as terras para o plantio. Não podemos deixar de falar da igreja, né? Destacando que o feudo é dividido em 3 partes. Nós já vimos na aula passada: manso senhorial, manso servil e manso comunal. O feudo era autossuficiente e com uma economia agrária de subsistência. Não havia comércio. Então, economia de subsistência é aquela que as pessoas produzem para o seu sustento, tá? Economia agrária porque era a base a agricultura. Também a criação de animais, nós não podemos deixar de falar também. As trocas que ocorriam era in natura, ou seja, produto por produto, no caso o escambo. Vamos dar um exemplo: um milho em troca de um feijão, né? Um feijão em troca de um arroz, tá? Essa era chamado escambo, essa troca. Os servos, em troca da moradia e proteção dos nobres, trabalhavam no campo e pagavam pesados impostos. Para viver, para trabalhar, para se sustentar nessas terras, os servos deveriam uma série de obrigações, dentre elas o pagamento de altos impostos. A relação de sucerano e vassalo, tá? Tinha os deveres, tá? Quais eram os deveres dos suceranos? Proteção, concessão do feudo. Já os deveres dos vassalos eram auxílio militar ou monetário, fidelidade e conselho, tá? Do lado a gente vê mais uma vez a sociedade era formada pelo clero, nobreza, camponeses e servos. O clero eram os que oravam, a nobreza os que guerreavam, os camponeses e os servos aqueles que trabalhavam, tá? Aqueles que tinham que sustentar as classes superiores, no caso o clero e a nobreza. E aí a gente falou anteriormente sobre várias obrigações, tá? Que os servos deveriam pagar, né, aos senhores feudais. Eu coloquei algumas, tá? Não são todas, existiram outras, né? Vamos falar de algumas. A corvéia. A corvéia, gente, era o trabalho gratuito dos servos na agricultura, construções, no caso de pontes, estradas, fortificações, arquedutos, tá? Ainda tinham as banalidades. O que eram as banalidades? Imposto pago pela utilização de infraestrutura do feudo. No caso, precisasse usar um moinho, precisasse de utilizar um forno do celeiro, ou podia ser uma ferramenta, tá? Tudo isso tinha que ser pago e era chamado de banalidades. Ainda tinha a talha. A talha, gente, era uma porcentagem, quase sempre a metade, tá? Que era entregue ao senhor feudal daquela produção do manso servil, tá? Eles trabalhavam, plantavam, colhiam e ainda tinham que entregar aquela porcentagem, tá? Para o senhor feudal. Mão morta. A mão morta, gente, era o imposto pago pela morte do chefe da família. No caso, né, se continuassem utilizando as terras. No caso, o filho mais velho, né, ele tinha que pagar essa mão morta porque ele ia continuar naquela terra. Captação.
Captação, gente, era um imposto anual pago por cada indivíduo, tá? Ao senhor feudal. Por exemplo, tinham 10 pessoas na família. 10 pessoas iam ter que pagar a captação. Era um imposto anual por cabeça, por isso o nome captação. Era por cabeça de pessoa que existia naquela família que tinha que pagar ao senhor feudal. Gente, os servos também eram obrigados a prestar serviços militares, tá? Em caso de guerra. E dar hospitalidade ao senhor feudal. Então, além de todas essas atribuições, esses tributos que eram pagos, eles, na necessidade de ir para uma guerra, eles teriam que ir. Não tem escolha, tá? Eles eram obrigados a ir. Muitas vezes deixavam seus plantios à mercê, né, abandonados, e quando voltavam, muitas vezes tinham que começar tudo novamente, tá? Então, o que a gente pode ressaltar aqui? Que a vida dos servos não era fácil, né? Não tinham ascensão social, certo? Porque a condição deles era limitada. Raramente um servo conseguiria melhorar sua condição de vida, tá? Então, agora a gente vai começar nossa correção da atividade 1 da aula passada. Primeira questão. Dê o significado dos seguintes termos. Letra A, colonato. Colonato, gente, era a relação de trabalho em que o camponês usava um pedaço de terra do proprietário para seu sustento e, em troca, ele dava a ele uma parte da colheita. Letra B, comitatus. Comitatus, gente, era um grupo militar, tá? A quem os guerreiros deviam ao chefe servir e honrar. Letra C, feudalismo. O feudalismo, gente, ele surgiu na Europa medieval e era um modo de organização da política, da sociedade e da economia. Letra D, sucerano. Sucerano, gente, era aquele que doava um feudo. E letra E, vassalo, é aquele que recebia o feudo. Segunda questão. Use os termos da questão anterior para explicar a formação do feudalismo. O feudalismo, gente, ele surgiu através de origens romanas e germanas. Sua principal relação de trabalho existiria entre sucerano e vassalo, tá? Eu usei os termos nessa ordem, mas você pode mudar a ordem para elaborar a sua frase e assim explicar a formação do feudalismo. Se você fez em outra ordem, mas está com relação aos termos corretos, está certo. Terceira questão. O feudalismo predominou em que período da nossa história? Gente, Idade Média é a idade que nós estamos estudando, é o período da história que nós estamos estudando agora no 7º ano, a Idade Média. Quarta questão. O que é um feudo? Gente, um feudo ele poderia ser uma grande extensão de terra, mas também ele podia ser um direito de cobrar impostos, tá? Ou um cargo. O feudo era uma moeda de troca, a quem recebia devia fidelidade e dependência social. Quinta questão. Como se realizava a doação de um feudo? Gente, a doação de um feudo ela se dava por meio de um juramento de fidelidade, ocorrido em uma cerimônia chamada homenagem, na qual sucerano e vassalo se comprometiam um com o outro. Eles assinavam um papelzinho lá dizendo que tinham seus deveres e também tinham seus direitos, tá? Agora a gente vai passar para a atividade 2 da nossa aula de hoje. Primeira questão. A estrutura básica da sociedade feudal exprimia uma distribuição de privilégios e obrigações. Caracterize as 3 ordens, isto é, as camadas sociais que compunham essa sociedade. É para vocês colocarem aquela piramidezinha que tem lá na explicação, tá? Primeiro, os clérigos, né? Quem eram? Eram os que oravam, os bispos, o papa, os abades, os monges, os párocos, né? Todo esse povo fazia parte do
clero. 2, os nobres, ou a nobreza, né? Que eram os que guerreavam. Eram os reis, os duques, os condes, viscondes, marqueses, barões, os títulos, né? E o terceiro eram os trabalhadores, ou camponeses, ou servos, né? Eram aqueles que faziam o sustento das classes inferiores, eram aqueles que trabalhavam. Segunda questão. Qual a diferença entre as obrigações de um vassalo e as de um servo na sociedade feudal? Gente, olha, os vassalos, eles eram nobres, tá? Conhecidos também como senhores feudais, e que cediam suas terras aos servos em troca de vários tributos a serem pagos pelos servos. Já os servos, esses eram camponeses que não possuíam terras próprias, tá? Por isso, para viver nessas terras, eles tinham que pagar vários tributos aos senhores feudais. Terceira questão. O feudo era a principal unidade de produção da Idade Média. Letra A. Como se dividia o feudo? A gente viu na nossa aula em 3 partes. Manso servil, manso senhorial e manso comunal. B. Explique a função de cada uma das partes do feudo. Então, vamos lá, são 3 partes. Vamos começar pelo manso servil. O manso servil, gente, era a faixa de terra dividida em lotes para o cultivo por parte dos camponeses. Já o manso senhorial eram as terras de domínio do senhor feudal, como moinho, castelo. Já o manso comunal era compreendido como todos os terrenos da propriedade que poderiam ser utilizados concomitantemente pelo senhor feudal ou pelos servos, como os bosques, os pastos. Quarta questão. Partindo do seu conhecimento sobre as obrigações feudais, explique o que era. Agora você vai explicar cada uma daquelas obrigações. Letra A. A corvéa. A corvéa, gente, era o trabalho executado pelos camponeses nas terras do senhor feudal, tá? No caso, no manso senhorial. Por alguns dias da semana, normalmente uns 3 dias da semana, toda a produção do manso senhorial destinava-se ao senhor feudal, o que lhe garantia parte da riqueza produzida pelos camponeses. Letra B, a talha. A talha, gente, era o pagamento pela proteção dada ao senhor feudal aos camponeses. O tributo era pago com parte da produção nas terras dos camponeses, no caso do manso servil. C. As banalidades. Banalidade é aquele pagamento pela utilização de equipamentos do senhor feudal. No forno, moinho, tá? Uma parte do que era produzido nesses equipamentos precisava também ser entregue, tá? Eu utilizava o moinho, eu tinha que dar uma parte do que eu fizesse naquele moinho para o senhor feudal. Então, isso aqui que era a banalidade. D. Mão morta. Mão morta, gente, era o imposto pago para ter o direito à herança da terra, que era pago pelo filho mais velho de um chefe de família quando ele morria, né? Quando este morria. O tributo, gente, normalmente era feito pela entrega de animais de criação, tá? Então, como é que era pagar a mão morta? Através de um animal. Captação. Captação, gente, era o pagamento geralmente realizado por habitantes da vila e da cidade, controlados pelo senhor feudal, tá? A cobrança era feita por cabeça, ou seja, por pessoa, na forma de favores ao senhor feudal, como trabalhos de marcenaria, por exemplo, tá? Então, essa aqui que era a captação, pago por pessoa, por cabeça, no caso. Formariagem. Gente, a formariagem era o imposto pago pelo servo para poder se casar com uma mulher de outro feudo. O rapaz queria casar com uma moça de outro feudo. Então, ele teria que pagar a formariagem para o senhor feudal, para que isso pudesse acontecer. Quinta questão. Mediante as várias exigências impostas aos servos, podemos dizer que eles seriam o mesmo que um escravo? Justifique a sua resposta.
Essa perguntinha aqui eu coloquei para que vocês refletissem sobre as várias obrigações dos servos, sobre a vida deles nesse feudo, nessa sociedade. E aí você vai dar a sua opinião se você acha que eles eram tratados como escravos, tá? E depois você vai justificar. Se você acha que sim, você coloca porquê. Se você acha que não, você também coloca o porquê justificando a sua escolha. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham tentado realizar as atividades. Bons estudos e até a próxima aula.